Gui, nem preciso dizer da minha alegria de estar com você e com a Bruna conosco. E eu vou orar mais uma vez. Queria que você estendesse a sua mão na mão do Guilherme, o servo usado por Deus lá em Recife. Ele vai falar um pouco. Vamos abençoá-lo agora. Senhor, muito obrigado por esse amigo que, com pouco tempo de convívio, o Senhor já põe um amor e um carinho tão sinceros e genuínos em nosso coração. Nós te louvamos pela presença deles aqui conosco e pedimos, Senhor, que teu Espírito continue usando. Usa os lábios do teu servo hoje para que seja a tua voz neste lugar e que o nome de Jesus continue a ser glorificado no nosso meio. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Boa noite, irmãos. A paz de Jesus, amém? Vocês não imaginam a alegria que eu estou, de fato, de estar aqui neste lugar. O Mário se tornou um grande amigo, antes só um admirador muito grande, mas há um tempo atrás tivemos a oportunidade de tê-lo na nossa igreja, nossa comunidade ali no Recife Antigo. Nós plantamos uma igreja 3 anos atrás, Igreja Presbiteriana Ponte, e tem sido tão especial. E a gente está aqui no Carnaval, irmãos, é algo especial, porque Fortaleza, eu diria que talvez é a segunda cidade que eu mais passei a minha vida. Porque foi há 15 anos atrás que eu conheci aquela menininha bonitinha em um acampamento da Igreja Presbiteriana, Igreja Presbiteriana Central de Fortaleza, onde meu tio, o pastor Marcos Braga, na Alvari, são meus tios, a Alvari, aquela pessoa bem calminha, não sei se alguém conhece aqui, para dizer o contrário, irmã do meu pai. E foi no acampamento, no Carnaval, que eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa mais especial da minha vida, a minha esposa. E hoje, 15 anos depois, queria só louvar a Deus pela sua vida. E espero ter uma noite agradável depois aqui também. Irmãos, nós estamos aqui felizes demais pelo privilégio, também pelo Álvaro. O Álvaro é um grande amigo que eu conheci no passado. Tem alguns amigos que você tem orgulho de falar assim, e eu não sabia o que ele fazia, achava que era só médico, e ele falou para mim que ele era um neurointensivista, e a gente se tornou um grande amigo, trocando vários livros e conversando sobre o Evangelho, e feliz demais por ver como Deus vai movendo as coisas, vai trazendo as nossas famílias cada vez mais juntas em prol de algo que nós acreditamos que é o Evangelho. Hoje veio o Daniel aqui, reviu o Fabiano, é muita bênção, irmão. Isso aqui para mim não é algo natural. Eu creio de fato que isso aqui é uma agenda de Deus. Eu tenho certeza que serão 3 dias especiais que Deus fará grandes coisas. Você crê nisso? Diga um amém bem forte aonde você está. Glória a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, falar sobre foco. E não tem como a gente começar a falar sobre foco. O Daniel acabou de falar um pouco sobre isso, irmãos. Entendendo o princípio, o porquê nós estamos aqui. O Evangelho é aquilo que nos une. A cruz de Cristo é essencial para tudo que nós fazemos. E eu queria hoje, nessa primeira plenária, talvez desembrulhar algo que eu vou estar tratando esses 3 dias, porque não tem como falar sobre foco, sobre alinhar aquilo que Deus tem para a nossa história, para a nossa vida, sem talvez relembrar, recuperar alguns princípios essenciais do que é o Evangelho. E eu queria começar contando uma história. Eu tenho um grande amigo, o Marcos Almeida. A gente faz uma conferência há 9 anos em Recife, chamada Conferência Oxigênio. E a gente chamou o Marcos, o Palavra Antiga, na época, para fazer a participação em 2010 da Conferência Oxigênio. O Marcos, então, se tornou um grande amigo, e a gente sempre levava ele na nossa igreja. Mas o Marcos é aquele tipo de amigo que você... Sabe aquele cara assim, um pouco acima da média, que viaja, um cara muito inteligente, você tem dificuldade, às vezes, de acompanhar um raciocínio? Ele é um desses caras que eu tenho muito orgulho assim, de estar próximo dele, mas é um cara acima da média, digamos assim, meio viajado em alguns sentidos. E o Marcos, então, foi para Recife, acho que depois de uns 3 anos, 2 anos depois da primeira Conferência Oxigênio, e ele foi pregar uma conferência de louvor e oração. Estava o Ademar de Campos, estava o Livros para Adorar, um pessoal lá, e o Marcos, depois de ter terminado a sua participação, ele falou assim: Gui, eu queria trocar minha passagem. E quando você tem uma igreja, participa de uma igreja próspera, assim, você fala assim, amém, vamos ficar. Mas quando você vive tudo no limite, você fala assim, Deus, eu creio que o Senhor está nessa história aqui, nos ajude agora a trocar essa passagem, porque o cara é artista, ele não vai se ligar que tem um custo alto. Amém, Marcos, e orando por dentro. Ele falou assim, mas por que você quer ficar aqui, cara? Não, porque eu preciso conhecer uma história de perto. Uma história de um homem que nasceu no interior de Alagoas, e eu preciso muito... Mário, ajuda aqui eu abrir esse negócio, senão eu vou fazer uma bagunça, por favor. E eu quero muito conhecer a história desse cara de perto. Eu com certeza você conhece, porque, apesar de eu ser mato-grossense, ter nascido, meu pai era pastor missionário no Mato Grosso, eu já estou em Recife
já há mais de 25 anos, praticamente. Então, ele falou assim, você conhece a história de um cara chamado Calabar? E eu falei assim, Calabar. Mas conta um pouco, só para me relembrar essa história. Cara, sua esposa consegue te liberar para você ir comigo? A gente vai fazer uma pesquisa e eu queria que você me ajudasse. A gente passou, então, numa lojinha para comprar bloco de notas, caneta, e a gente pegou aquele carro e fomos parar numa cidade chamada Porto Calvo, para conhecer a história desse homem chamado Calabar. E a história desse homem, eu falei assim, Marcos, só para me relembrar, eu tentando assim, criar uma intimidade com a história, vai só me relembrando, porque faz tempo que eu não escuto a história desse cara. E quando a gente chegou lá, irmãos, fomos na prefeitura, falamos com o prefeito, cidade pequena, e a gente falou assim, olha, a gente quer escrever um pouco mais sobre Calabar. Calabar, irmãos, ele, no ano de 1600, ele foi conhecido como um desbravador no interior ali de Alagoas. Ele era um conhecedor como poucos daquele território. As montanhas ali, e foi na época que os portugueses tinham chegado em Pernambuco, então, muita riqueza, e ele era um grande conhecedor das terras. Era um homem que amava o Brasil, amava a sua terra. E esse homem, então, quando a coroa portuguesa chegou no Brasil, ele foi chamado para estar perto deles, porque ele conhecia como ninguém as terras, e ter um homem como esse, um estrategista, ajudaria na sua propagação, na propagação do reinado de Portugal aqui no Nordeste. Acontece, irmãos, que esse homem, e a gente foi ouvindo essas histórias da boca do Marcos, e também conhecemos um professor de história em uma escola pública, e depois fomos conhecer o próprio Calabar. Não foi no centro espírita, mas foi na farmácia, e o nome do cara, dono da farmácia, era Calabar. E o seu Calabar começou a contar a história de quem era esse homem, que para a coroa portuguesa até hoje é tido como traidor da pátria. E essa história ficou conhecida por quê? Calabar, quando estava, então, junto com a coroa portuguesa, os portugueses estavam vencendo toda a batalha, mas em 1622, quando os holandeses são expulsos da Bahia, eles atracam em Pernambuco. E quando chegam lá, começa a confusão entre os portugueses e os holandeses. E nós sabemos que os holandeses, de fato, queriam fazer morada no Brasil, diferentemente dos portugueses, que queriam só pegar o que tinha e ir embora. Mas Calabar, então, como um grande estrategista, a história dizia que onde ele estava, a vitória era garantida, porque ele sabia, ele conhecia o terreno, ele conhecia as montanhas, ele era um cara craque. Acontece que Calabar ele se fere em uma dessas batalhas. E aí, quando ele se fere, ele vai ser acompanhado em um hospital, e dizem que alguns jesuítas, algumas pessoas, uns holandeses, vão conversar com ele. Engraçado que o farmacêutico, contando essa história, ele falou assim, a gente não sabe muito bem na história o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa no hospital de Calabar. Porque quando Calabar estava sendo cuidado, ele saiu de lá agora sendo alguém que ia lutar não mais pela coroa portuguesa, mas ia lutar pelos holandeses. E a gente pergunta, mas por que isso? E a pergunta dos caras, e a resposta daquele senhor era, porque ele percebeu que, de fato, quem queria fazer morada no Brasil, casa, lugar onde pudesse, de fato, crescer sua família e tornar aquele ambiente saudável, não eram os portugueses, mas os holandeses. Então ele começa agora a lutar pelos holandeses, e aonde Calabar estava, a vitória era garantida. E Porto Calvo, então, começa a ser um campo de batalha, e os holandeses começam a ganhar tudo. E acontece, irmãos, e aí o pessoal ficou desesperado, Matias de Albuquerque, Companhia das Índias, Duarte Coelho, enviado de Portugal para cá, eles criam emboscada, porque diziam também que iam se tornar patriotas, digamos assim, ou participantes agora dos holandeses, não mais dos portugueses, e era mentira, e eles matam Calabar ali, eles estraçaram Calabar para mostrar para o povo que quem fosse traidor, aconteceria o mesmo que aconteceu com Calabar. Mas Calabar ficou conhecido durante muito tempo no Brasil como um grande traidor, inclusive em Portugal até hoje é conhecido como um grande traidor da pátria. Nosso primeiro herói nós conhecemos, o Tiradentes, e aí a família que nasceu também nessa cidadezinha chamada Porto Calvo, foi a família do Chico Buarque de Holanda. Eles começaram a contar essa história numa perspectiva, ou seja, numa ótica completamente diferente, mostrando que Calabar não era traidor, mas era de fato o primeiro brasileiro apaixonado, disposto a morrer pela sua pátria. E essa história então foi contada pelos homens ali, o dia foi tardando, o sol foi se pondo, e a gente foi procurar um hotel para dormir, perguntamos aquele lugar ali onde é que tinha um hotel, e o pessoal falou assim, só tem um hotel na beira da estrada. Chegamos lá, era um hotel com M, não com H, e eu e o Marcos Almeida, chegamos ali e falamos, amigo, tudo bom? Só tem esse hotel? Só isso, olha, a gente só quer dormir, não é que você está pensando não. Fala, não, tudo bem, todo mundo fala isso, pode entrar, não tem problema. E a gente passou, irmãos, 2 dias escrevendo aquela história, eu falei assim, esse livro vai ficar legal.
E a gente pensando no livro, e o Marcos escrevendo, e eu com a anotação, ele escreveu 8 páginas, e eu umas 4 frases ali legais ali. E quando acabou, depois de 2 dias, ele falou, terminei. Eu falei, terminou o quê? O livro? Eu falei, não, o livro. Eu vim para cá para escrever uma matéria para o meu blog. Eu fiz, irmão, não é possível. Eu não estou falando que isso não é especial, irmão, mas assim, por isso que eu falo que ele é um pouco fora da curva, assim, ele é um cara muito inteligente, gastou quase 3 dias para escrever uma matéria para o seu blog. E a matéria foi interessante, porque a matéria foi falar sobre traição. E ele falou assim, ó, assim como o Calabar é tido como traidor da pátria por Portugal, o Rodolfo Abrantes, o servo de Deus, é tido como traidor do rock nacional. E ele fez esse paralelo, isso está no site dele, Nossa Brasilidade, e é lindo esse texto. Mas por que eu estou trazendo essa história aqui? Porque algo que acontece na história do Rodolfo Abrantes e do Calabar, e muitos de nós vamos passar por momentos dos quais talvez para o mundo tornaremos traidores. Porque a gente começa a entender a visão do mundo do Evangelho e a de Jesus em uma ótica completamente diferente. E o Daniel estava contando aqui agora, falando sobre esse tempo de carnaval, onde a gente busca tanta alegria, e a gente sabe, os profetas, Los Hermanos já diziam, todo carnaval tem o seu fim, e acaba mesmo, e com ele acaba a alegria, e o povo vem chorando, as igrejas lotam depois do carnaval, é impressionante como o povo acha que vai encontrar felicidade plena no mundo e não consegue, por quê? É isso que nós queremos tratar aqui. Porque algo acontece na história de Calabar que muda não só, irmãos, a sua espiritualidade, como nós estamos acostumados a achar que espiritualidade é a quantidade de vezes que nós vemos para a igreja, que nós damos nosso dízimo. E espiritualidade tem a ver com a mudança completamente da nossa história, da nossa vida. Por isso chama conversão. É uma mudança de rumo. E assim como foi para o Rodolfo Abrantes, traidor do rock nacional, e ele se diz hoje o cara mais feliz, o músico mais assim contente pelo que Deus fez na vida dele, talvez com 100 vezes menos dinheiro do que ele receberia, mas ele encontra de fato contentamento. E adiante disso, irmãos, essa nova consciência, dessa visão de transformação, de uma nova visão sobre a cidade, é que nós estamos aqui, é para perceber o nosso papel, a nossa espiritualidade, que vai muito além dos encontros nessa igreja, dos encontros familiares, mas é uma mudança radical sobre uma visão geral do mundo. Porque nós temos a tendência de achar, irmãos, vocês vão conversar com algumas pessoas, e quando a gente começa a fazer resolução para o novo ano, e a pessoa fala assim, não, eu quero melhorar minha espiritualidade, ela acha que se ela for mais vezes na igreja, ela vai ser uma pessoa melhor. E ela começa talvez a fatiar a sua vida como se fosse uma pizza. Então, isso aqui é minha vida amorosa, isso aqui é minha vida educacional, isso aqui é os meus negócios, isso aqui é espiritual, isso aqui é igreja. Quando tudo faz parte do reino de Deus. Tudo faz parte de uma compreensão que nós fomos criados com um propósito muito maior, irmãos, de simplesmente participarmos de algo que nós chamamos de espiritual. E é sobre isso que eu quero tratar aqui, trazendo sobre 3 perspectivas. O que é o Evangelho? Talvez passear na Bíblia aqui, para nos relembrar aqui, e fazer pensar que nós estamos em uma história que vai muito além de realizações pessoais. Até porque, irmãos, talvez se você for olhar no seu caderninho de nota aí, Resolução 2018, desculpa estar sendo bem sincero aqui, mas talvez as nossas metas, elas são narcisistas, elas são egoístas. E se no final do ano você falar assim, se o ano foi bom, o parâmetro que nós usamos é o seguinte, eu consegui realizar tudo que eu planejei. E nós tiramos, às vezes, Deus do projeto da nossa história. E ano bom, irmãos, não é ano que acontece tudo como a gente planejou, é ano que a gente faz exatamente como Deus queria que a gente fizesse. Inclusive coisas que a gente às vezes fala assim, poxa, isso aqui não é meu agrado, mas eu entendi, e eu quero dizer uma coisa para vocês, não existe coisa melhor do mundo do que ter certeza que você está debaixo da vontade de Deus para a sua história. E nós vamos então passear aqui, irmãos, em alguns trechos bíblicos para falar um pouco mais sobre esse evangelho, sobre a cidade, sobre o nosso papel, sobre limpar as lentes e termos o foco em Jesus Cristo, porque é tudo sobre Jesus Cristo. Eu queria começar lendo um texto que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 13. E esse texto foi que nós usamos sobre a história da nossa igreja. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Paulo vai falar sobre um papel fundamental nosso como igreja. E ele diz o seguinte, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse foi o texto básico que nós escolhemos para ser ponte, igreja. Porque a gente entende aqui, a primeira coisa, que nós só estamos vivos aqui, não é porque nós somos bons, ou somos salvos pelo nosso mérito,
mas pelo que Cristo Jesus fez por nós na cruz. Esse ministério agora nos liga direto ao Pai por intermédio de Jesus Cristo, mas agora ele traz uma responsabilidade, irmãos, que é muito pesada. Ele fala, agora está no colo de vocês, a responsabilidade de fazer o que o meu filho fez por vocês, que vocês sejam agora, ou seja, o ministério da reconciliação, o ministério de ser ponte, o ministério que o mundo vai reconhecer quem é o Senhor da vida de vocês. Igreja, irmãos, é sobre demonstrar quem é, o que se trata, esse poder que nos faz levantar as mãos, chorar, nos quebrantar. Não aqui, simplesmente, mas é fora daqui. É entender que nós temos um papel agora fundamental de fazer essa travessia, ser um ministério de reconciliação com o mundo que está perdido. E eu quero falar sobre 3 perspectivas. Sobre 3 aspectos a gente pode enxergar o Evangelho. Partindo do pressuposto que nós somos agora o ministério da reconciliação, que eu e você, se queremos ter um foco e entender a vontade de Deus para a nossa história, nós, irmãos, só nos fomos arrebatados quando a gente conheceu a graça e misericórdia de Jesus Cristo, porque a gente se torna representante, as mãos, os pés de Jesus aqui na terra. Amém, igreja? Nós somos isso, é isso. Eu queria que você entendesse comigo aqui, a partir de 3 visões, para a gente enxergar e talvez purificar a nossa visão sobre o Evangelho puro e simples. Eu queria falar sobre uma perspectiva que é o exílio, eu queria falar sobre o pacto e queria falar sobre o reino. O exílio. O exílio significa ser deportado de algum lugar. A gente está ouvindo muito isso nessa crise política. Nós ouvimos também quando pessoas estão em outro país de maneira ilegal, eles são exilados, ou pessoas que querem talvez um apoio político e eles agora são protegidos em outra nação. Mas o exílio é uma forma interessante da gente chegar ao Evangelho. Por quê? Deus chega e faz um pacto, Deus faz uma aliança com Adão e Eva. E a aliança que Deus faz com Adão e Eva, Ele faz comigo e com você. Ele chega para Adão e Eva e fala assim, olha, isso aqui é o paraíso, nós cremos que Deus criou Adão e Eva, a nossa imagem, a imagem e semelhança dele. E a partir deles, os nossos pais, houve um grande problema. Por quê? Deus chegou para eles e falou o seguinte, olha, vocês podem usar de tudo, podem usufruir de tudo, mas se vocês provarem daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês conhecerão o que é a morte. E aí a gente acha, às vezes, irmãos, que Deus foi um pouco, talvez, Deus sabia que os homens iriam errar? Claro que sabia. Mas por que Deus, então, fez isso? Deus não poderia, então, ter colocado a não opção dos caras errarem? Não. Porque não existe amor verdadeiro, inclusive na sua vida, sem ter escolha. Não existe. Escolha é necessário para que haja um amor verdadeiro. Se o avião caísse, você e a pessoa mais feia do mundo, não sobrou ninguém naquele avião, só sobrou você, a pessoa mais feia do mundo. Na primeira semana você fala assim, Deus, obrigado que eu estou vivo, tal, mas assim, não poderia ter sobrado uma coisa melhorzinha? Na segunda semana você fala assim, não é tão feio assim, depois de um mês, irmãos, porque não tem opção, aquela pessoa seria a pessoa mais bonita do mundo, porque não tem escolha. Você só é feliz com quem você está porque, dentre as escolhas que você tinha, você pôde fazer uma livre escolha e o amor existe por conta dessa escolha. Adão e Eva, então, Deus cria a possibilidade do mal existir quando Ele cria aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E naquela árvore eles tinham uma condição, não podem fazer isso porque senão vocês conhecerão a morte. E todo problema no mundo, irmãos, que inicia por causa do meu pecado e do seu pecado, ele é resolvido em Jesus Cristo. Isso é centralidade do Evangelho. Todo problema do mundo, ele é resolvido em Jesus Cristo. Toda besteira que a gente faz, o pecado que a gente comete, ele pode ser resolvido em Jesus Cristo. Acontece então que Adão e Eva vão lá e pecam e tomam aquele fruto e comem. E o que acontece? Eles são onde? Eles são expulsos do paraíso. Eles são exilados do paraíso. Eles agora não têm mais casa. Eles não têm mais condição de estar ali. Porque Deus já fez uma promessa com eles. Se vocês errarem, vocês terão sérios problemas, não só vocês, mas aquelas pessoas que não nasceram através de vocês. O exílio, irmãos, nos apresenta algo muito especial sobre o Evangelho. Já ouviu falar, algumas pessoas chegam para você e falam assim, olha, você é crente? Sou crente. Sou crente. Pode fazer uma pergunta? Pode, se eu souber responder. Por que, se Deus é tão bom, por que existe tanta desgraça no mundo? Já ouviu essa história? E o que você fala? Olha, Deus é soberano, glória a Deus, eu não sei responder.
Se Deus é tão bom, por que eu estou em depressão? Se Deus é tão bom, por que existe tanto sofrimento no mundo? E qual é a sua resposta como igreja, irmãos? Não, veja bem, vamos na igreja domingo, que eu pergunto para o nosso pastor. Aqui, irmãos, eu falei que todo problema que inicia comigo e com você, ele é restaurado em Jesus Cristo. O grande problema do mundo, nessa perspectiva do exílio, é que o mundo, irmãos, nasceu fora de casa. Já passou 3 dias fora da sua casa, sem o seu travesseiro, a sua cama, a sua esposa, sem a bagunça que seu filho faz? Você morre de saudade, irmãos. Você pode estar na melhor cama de hotel. Mas você fala assim, a coisa que eu mais queria era voltar para casa, porque nós temos uma saudade gigantesca de casa, irmãos. O mundo hoje vive uma crise muito grande, porque quer encontrar no mundo um lugar chamado casa, mas não vai encontrar nunca. Porque nós não somos aqui. A crise política hoje no Oriente Médio, aumentando o califato com a prerrogativa de fazer o quê? Quanto maior for o nosso Estado, mais segurança, mais feliz a gente vai ser. Não vai ser nunca, por quê? Nós não conseguimos nos contentar com as coisas que o mundo oferece, irmãos. E sabe por que você fala assim, Deus, 2018 vai ser um ano extraordinário. Se sair o financiamento, eu conseguir apartamento, eu nunca mais te peço nada. Mentira. Se eu conseguir comprar aquele carro, ou meu celular, que eu achava que eu nunca precisaria de outro, você comprou o 7, mas saiu o 8, você vai atrás. Por quê? Nós não conseguimos conquistar, a gente não consegue se preencher com as coisas que o mundo oferece. Por quê? Nós não somos esse mundo. Por que o mundo está desesperado, irmãos? Porque o mundo não sabe qual é o caminho de volta para casa e tenta encontrar no mundo, no carnaval, uma solução para os seus problemas. Você sabe quando é que eles vão conseguir? Nunca. Porque a alegria é passageira. Nós procuramos, a gente vive isso, irmãos. E se recolocar diante da vontade de Deus é entender que o nosso maior ministério está alinhado com propósitos para a nossa história. Por quê? Por mais que você busque realizar seus sonhos, eu não estou falando que isso é errado, mas vai chegar um momento que você não vai conseguir sanar a sua carência, porque nós temos um desejo que só Deus pode preencher. Mas por quê? Porque nós não estamos em casa, irmãos. Nós temos uma saudade de casa tremenda. Mas todo problema que inicia comigo e com você, ele é resolvido em quem? Quem? Mateus capítulo 8, versículo 20. Diz, as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar, repousar a sua cabeça. Eu não sei se você já pensou nesse versículo, partindo da compreensão do que nós falamos até agora, sobre o exílio. Irmãos, o C.S. Lewis que fala que a gente deveria ler a Bíblia, talvez você não lê muito a Bíblia, porque você fala assim, pô, é meio chato, pastor. Eu entendo. Eu já passei muito por isso. Mas hoje eu começo a ler, e o C.S. Lewis e o Tolkien, os caras, eles conversavam bastante sobre você debruçar na palavra de Deus. É porque eu queria encorajar você esse ano a ler a Bíblia, trazendo para o seu coração e imaginando coisas, irmãos. Ah, o gigante foi derrotado por Davi. Não. A gente lê assim tão rápido, mas quando você começa a internalizar isso, começar a pensar em como... Não tem pecado nisso, eu não estou falando da gente fazer uma exegese, tirar do texto aquilo que não existe, não é isso. Mas eu imagino Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo concebendo a possibilidade, desde a eternidade, de criar a nós a sua imagem e semelhança. E quando eles iriam criar, eles sabiam que nós iríamos errar, que os nossos pais iriam errar, que Adão e Eva seriam responsáveis pelo que nós conhecemos do pecado original. E nós achamos que a gente peca porque nós somos pecadores, irmãos. A gente não peca porque a gente fica pecando. A gente peca, irmãos, porque a gente já nasceu pecador. Você quer uma prova disso? Eu tenho um filho de 3 anos de idade. Irmãos, como é difícil esse menino fazer a coisa que é correta, irmãos. Luca, não sobe aí. E ele olha assim para mim, eu olho para ele, não faz, não sobe. Ele começa a se tremer, eu falo, está amarrado em nome de Jesus. Por que criança é atraído por tomada? Tem explicação? Porque nós nascemos pecadores, irmãos, por causa do pecado original. Aí, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo falam assim, e agora? Rapaz, o Espírito Santo é o seguinte, quem reconhecer
que nós somos criadores, eu vou fazer morada no coração deles. Poxa, legal. Deus, e aí? Não, vamos criar. Mas tem um problema, alguém vai ter que pagar o preço, porque eles vão errar. Eles vão errar diariamente, pensa no povo que vai criar problema. Aí Jesus Cristo falou assim, eu vou morrer para que eles tenham vida e vida em abundância. Eu vou morrer para que eles tenham um caminho de volta para casa. E aí, irmãos, essa passagem diz o seguinte, que o problema que foi instaurado por causa de mim e de você, e nós estamos fora de casa, e não há caminho de volta para casa, que não é através de Jesus Cristo de Nazaré. Diz que as raposas tinham suas tocas, as árvores do céu tinham seus ninhos, mas o Filho do Homem o quê? Não tinha lugar onde reclinar sua cabeça, irmãos. Qual foi a casa de Jesus? Onde é que Jesus passou a maior parte do seu ministério? Você vai encontrar algumas cidades, mas onde é que ele morava? Nasceu em Belém. Belém onde? Na sua casa? Não. No presépio. Jesus, de certa forma, irmãos, ele foi exilado do céu e chega e não tem casa. Por que Jesus ele é crucificado lá de fora dos portões de Jerusalém? Porque ele não é considerado cidadão dali. Para quê? Para que agora, ele sendo exilado e não tendo casa, aquela cruz fosse o nosso passaporte, o caminho de volta para casa. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu não vos teria dito. O que é o evangelho, irmãos? É que agora entendendo que nós somos religadores de pactos, é que eu e você, irmãos, a gente quer agora ter um foco. Nós somos responsáveis por trazer pessoas que não sabem qual é a casa deles para casa. Nós somos responsáveis por ter e ser o papel de Jesus, falar assim, olha, meu irmão, você vai tentar em tudo na sua vida encontrar felicidade, alegria, dinheiro. Você não vai encontrar, porque depois que você conquistar o seu sonho, você vai estar carente de outro sonho, porque você não consegue se contentar. Por quê? Nós não somos daqui, irmãos. Nós não somos daqui e nada pode preencher esse vazio que não seja Jesus Cristo. E é através dele, e por intermédio dele, e pela graça dele, que agora nós temos o caminho de volta para casa. Mas a segunda forma da gente chegar ao evangelho, irmãos, é através do pacto. Deus faz um pacto com Adão, com Noé, ele faz um pacto com Abraão, ele faz um pacto com Moisés, faz um pacto com Davi, até o que nós conhecemos, o pacto da nova aliança do sangue de Jesus Cristo. Presta atenção, Deus vai lá, e o pacto é o quê? O pacto é um casamento. Quando eu me casei com minha esposa, eu prometi um monte de coisa para ela, e ela prometeu um monte de coisa para mim. E se a gente se mantivesse aquele pacto, nós seríamos um casal com problemas, mas feliz, porque nós somos complicados, eu e ela. Mas enquanto a gente mantiver o pacto que a gente fez público diante de Deus, o nosso casamento é saudável. Mas a quebra do pacto, acontece uma ruptura. Deus faz um pacto adâmico, um pacto com Adão e Eva. E o que eles fazem quando eles comem do fruto do bem e do mal? O pacto é quebrado. O que é o pacto? O pacto é o casamento. E tem muita gente, irmãos, que vai falar o seguinte, olha, Velho Testamento é época da lei e Novo Testamento é graça. Quando eu queria só incentivá-los a pensarem que tudo, irmãos, tudo aponta para o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. O Velho Testamento e o Novo Testamento. Eu queria ler 2 versículos com vocês no livro do profeta Oséias. Capítulo 1, versículo 2 e 3. Falando sobre outra perspectiva, sobre o pacto agora. Olha o que diz. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor veio e disse, vá e tome mulher adúltera, filha da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filho de Ibraim, e ela engravidou e lhe deu um filho. Deixa eu explicar essa história aqui. Oséias era um profeta de Deus. O profeta, ele tinha uma responsabilidade, não só eclesiológica, mas ele era conhecido como um grande homem que ajudava no sinédrio, decisão. Era um homem politicamente conhecido na cidade. Oséias não tinha casado ainda, e Deus chega para aquele profeta e fala assim, Oséias, chegou o seu tempo. Agora, cadê os solteiros aqui? Levanta a mão só para... Deus pode trazer um milagre na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Esse ano. Deus chega para Oséias e fala assim, ei, e aí, filhinho? Fala, papai. Você vai se casar, cara. Oh, Deus, aleluia, papai. Eu creio, Deus, fala. Você vai se casar com Gomer? Papai, é porque eu só conheço uma na cidade aqui.
e ela é a prostituta da cidade. É isso mesmo, filho. Eu quero que o povo entenda o que é um pacto, o que é uma aliança, que não começa em você, mas começa em mim. Você vai lá e casa com essa mulher. Já pensou, irmãos? Senhor, responda os meus sonhos, Pai. Que esse 2018 seja maravilhoso. E Deus vai lá e pede para o cara fazer algo que ele não queria fazer. Osés vai lá e se casa, irmãos. Osés tem 3 filhos com essa prostituta. Acontece, irmãos, que depois de ter 3 filhos com essa prostituta, a história já era linda, né? Imagina. Eu casei, eu fui o redentor aqui, eu cuidei dela. A mulher deixa ele com 3 filhos. E diz no capítulo 3 que ela voltou a praticar aquilo que ela praticava. O que ela praticava? Ela era prostituta, irmãos. Infidelidade. E Deus fala no capítulo 3, vai atrás da sua esposa. Você já pensou, irmãos? Diz que o profeta Oséias, veja bem, tem muita coisa que a gente não faz, que a gente tem medo do povo perceber que a gente é crente. A gente fica com medo, às vezes, de falar, mas o mercado do trabalho, pastor, é complicado. É melhor que o povo nem saiba que eu sou cristão. O profeta era um homem reconhecido na cidade, um homem que tinha respaldo político, religioso. Diz que Oséias foi no prostíbulo buscar a sua esposa. Você imagina Oséias chegando lá, batendo na porta de um dos quartos lá, abrir a porta lá. Desculpa, minha esposa está por aqui. Ô, profeta Oséias. Não está aqui não, profeta. Vai outro lugar lá. Abre outra porta, imagina. Opa, minha esposa está aí. Você imagina, irmãos? Diz que quando ele viu a sua esposa estava sendo amada por outro. Isso é biblicamente falando, é coisa bonita. Você imagina o que estava acontecendo, né? Você imagina, irmãos? Aí diz, irmãos, que Oséias a comprou por 180 gramas de prata. Você pode ver no capítulo 3. E 1,5 barril de cevada. Aí você fala assim, a Bíblia é meio estranha. Mas a esposa não era dele, ele comprou por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Amor, vamos embora. O pacto que foi rompido por Gomer, quem foi atrás? Oséias. De quem era a culpa? Gomer. Você sabe o que significa, irmãos, no Velho Testamento, prata? Redenção. Cevada é a figura de humanidade. Isso faz te lembrar alguma coisa, não? Quem foi, irmãos, que religou um pacto que nós quebramos por causa do nosso pecado e nos redimiu através do seu sangue? Oséias é a figura clara de Jesus nessa história. Quem sou eu e você? Quem? A prostituta Gomer. Irmãos, eu não sei o que você fez ontem à noite, hoje de manhã. Eu não sei a vida que você tem levado, coisa que você esconde da sua esposa. Mas assim como Oséias abriu aquele quarto e olhou e falou assim, eu te amo. Você imagina que Jesus Cristo, por mais podre que você esteja, Ele abriu a história da sua vida e falou assim, eu te amo. E o pacto que foi quebrado, ele pode ser refeito através do meu sangue, que foi vertido naquela cruz. Eu te amo. E eu morri justamente pelo seu pecado, pelos seus problemas. Vem fazer uma aliança comigo. Isso é evangelho, irmãos. Isso aqui, irmãos, o pacto, ele está no Novo Testamento. O que nós conhecemos como o pacto da nova aliança do sangue de Jesus. O versículo que eu mais gosto na Bíblia é João capítulo 1, versículo 14. Ele vai falar sobre o verbo se fez carne, habitou entre nós. Glória como no jeito do Pai. Ele termina o versículo dizendo, cheio de graça e de verdade. É assim que termina aquele versículo? Você sabia que esse versículo, irmãos, ele antecede todos os milagres de Jesus na Bíblia?
Porque o primeiro milagre, capítulo 2 de João, é o quê? Transformação da água em vinho. Agora, vamos entender esse milagre a partir da compreensão que esse homem agia com graça e com verdade. Para pensar, eu não sei como é aqui no Ceará, mas em Recife, festa de casamento, principalmente de crente, depois de ter a cerimônia, comida, abre pro docinho. Se você não pegar em 30 segundos, acabou o doce. Aqui também é assim, não? E pior que o cara vai juntando assim e fala assim, é para minha mesa, que minha mãe está guardando a mesa. E começa a fazer um monte de mentira. Você quer levar para casa, acaba o doce na hora. E quando acaba o doce, você faz, meu Deus, acabou o doce. Nossa, ai que vergonha. Economizaram bastante no doce essa vez, esse casamento, hein? Quando acaba o doce, irmãos, o que tem a ver acabar o doce com a nossa história? Humanamente falando, nada. É verdade? É verdade. Acabou vindo aquele casamento. Tem muita coisa legal naquela história. Mas eu estou sendo assim, bem pragmático. Por que Jesus chamou aquela história, irmãos? Acabou o vinho. Isso não é problema meu. É verdade? Verdade. Mas presta atenção e aprenda uma coisa. Jesus nunca conseguiu enxergar uma verdade desacompanhada da graça. É por isso que ele transforma a água em vinho. Capítulo 3, encontro com Nicodemos. Nicodemos, irmão, aquele irmãozinho que você não gosta, que você não quer perdoar. Esse aqui merece, como eu queria que a teologia católica tivesse correta, ele precisa de um tempinho no purgatório, aquele irmão complicado. Esse cara merece perdão? Às vezes, humanamente falando, não, verdade é verdade, mas presta atenção. Jesus nunca olhou para Nicodemos só com verdade, mas é uma verdade acompanhada de graça. Quando Oséias abre aquela porta, irmãos, é verdade. Aquela mulher não merece perdão. O que ela faz é indesculpável. Verdade. Mas o Evangelho nos propõe agora uma caminhada que nós não vamos conseguir enxergar a vida só com verdade, mas é uma verdade acompanhada de graça. Irmão, você acha que nós somos salvos porque nós somos bons? É pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se ache que tem moral e se ache o bonzão, irmãos. E por isso que Jesus, quando olha para a nossa história, ele sabe que nós somos, irmãos. É verdade, verdade. Mas ele não olha para nós só com verdade, mas uma verdade com graça. Aqui, irmãos, falando sobre foco, sobre ser prático agora. Tem muita gente aqui, irmãos, e eu sei que todo mundo aqui talvez. Tem algum irmão, eu não vou falar nem irmão talvez, para você é um inimigo. Você fala, esse cara não merece perdão pelo que ele fez. O que ele fez é errado. É verdade, verdade. Eu lembro há uns 8 anos atrás, vamos pegar na conferência aqui da igreja, na Videira. E o tema era sobre perdão. E, irmãos, eu preparando aquela mensagem, eu lembrei de uma história que eu não queria lembrar. Que eu só tinha contado de maneira superficial depois de 2 anos de casado para minha esposa. E quando eu comecei a preparar aquela mensagem falando sobre perdão, tinha algo que eu não queria nem mexer mais, irmãos. Porque aquilo me machucava demais. Porque dos meus 9 aos 11 anos, meus pais não sabiam disso, meus irmãos, minha namorada na época, eu fui abusado sexualmente por um homem. E quando eu comecei a fazer aquela mensagem, o Espírito Santo de Deus veio no meu coração dizendo assim, você vai falar sobre perdão? Você não tem alguém para perdoar? Aí a primeira prerrogativa, a primeira resposta que a gente dá é assim, não, porque eu não sou culpado. Quem foi culpado de Jesus Cristo morrer naquela cruz? Foi ele ou foi eu e você? Ter foco no Evangelho, irmãos, não é ter isso mais como possibilidade, mas é como princípio, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu lembro, irmãos, eu peguei aquele carro, estava preparando aquela mensagem, e eu chorando no carro, eu consegui o telefone daquele homem que me abusou sexualmente por 2 anos. E eu liguei para aquele homem. E falei assim, cara, eu queria te dizer que eu te perdoo em nome de Jesus.
é verdade que esse homem não merecia perdão? Humanamente falando, sim. Mas a caminhada com Jesus agora nos propõe algo, que é olhar a vida não só com verdade, mas a verdade acompanhada de graça. E eu liguei para aquele homem, irmãos. Aquilo até hoje, quando eu lembro, dói, é claro. Mas eu percebi, irmãos, que nessa história toda, e nós temos algumas coisas que a gente colocou assim, sabe o que você enterrou? Falou assim, isso aqui não quero nem mexer mais, cara, porque isso aqui é passado, deixa para lá. E, irmãos, eu era prisioneiro, e hoje, por onde eu passo, e quando eu vou pela primeira vez à igreja, faz parte da minha vida contar isso como testemunho, que Deus pode transformar isso que para você é impensável em, de fato, um ministério ou um testemunho para libertar outras pessoas. Eu creio que nessa noite tem pessoas aqui que falam assim, mas pastor, aquele meu irmão me roubou. O que meu pai fez comigo é imperdoável. Pastor, o que aquele meu tio fez? Aquele cara, aquele meu sócio, desgraçado. Irmãos, isso tudo é verdade. Mas ter o evangelho como foco na nossa história não é mais encontrar e olhar só com verdade, mas uma verdade acompanhada de graça. E foi por isso que Jesus nos amou. A gente consegue enxergar, irmãos, o evangelho através do exílio, todos nós fora de casa, mas através de Jesus Cristo agora, nós temos um caminho de volta para casa. Nós conseguimos enxergar o evangelho através do pacto que nós quebramos diariamente. E Ele, através do seu sangue, fez o que nós conhecemos como pacto da nova aliança do sangue de Jesus Cristo. E agora nós somos, e tudo que eu tenho falado, irmãos, que não seja moralismo, mas tudo isso que é lindo e maravilhoso, que possa ser prática na nossa história, na nossa vida. Você, em nome de Jesus, mesmo não sendo a pessoa que causou o problema, tem agora em Cristo Jesus a responsabilidade. Eu não estou falando para você ser o melhor amigo dessa pessoa, mas para você falar assim, eu te perdoo em nome de Jesus, te libero. E você vai perceber que nessa história só existia uma pessoa presa, e essa pessoa era você. Mas em Jesus Cristo você vai encontrar a salvação e a libertação em nome dEle. A gente pode encontrar, irmãos, e ver o Evangelho em terceira perspectiva. Através do reino. Eu queria chamar o pastor do louvor para subir aqui. O reino, irmãos. Todos nós adoramos alguma coisa. Paulo fala em Filipenses que nós às vezes adoramos nosso próprio estômago, nosso próprio umbigo. E às vezes nós idealizamos uma versão maravilhosa de que nós somos e adoramos a nós mesmos. Tim Keller fala isso. O Bob Dylan diz em uma das suas músicas que we all must serve something. Se o Bob Dylan falou, é verdade. Todos nós servimos alguma coisa. Todos nós servimos alguma coisa. Todos nós temos algum rei. E rei, irmãos, não é aquilo que a gente professa, é aquilo que a gente adora. E a Bíblia fala que o grande problema, irmãos, desde Lúcifer, é porque Lúcifer queria ser maior do que Deus. E às vezes nós achamos que nós podemos e nós temos a autoridade. Inclusive, o que nós vemos no Brasil hoje, irmãos, e desculpa a minha sinceridade, nada me empolga esses números do Brasil, que diz que nós somos já 1/3 quase da população do Brasil. Que igreja é essa que tem feito a diferença, irmãos? Que igreja é essa que decreta, que fala isso, e tem que ser do meu jeito, e crente não sofre? Isso não é evangelho, irmãos. Isso não é evangelho. Esses dias eu ouvi na rádio em Recife, vem amanhã para a igreja, nós vamos ter a campanha da troca do anjo da guarda. Diante de Deus, falando sério, em nome de Jesus. Se você está passando por perrengue, dificuldade, se seu anjo da guarda não está funcionando, amanhã de manhã, nós vamos fazer a troca do anjo da guarda. Ou seja, a crise está no Brasil, desemprego, mas no céu também está muito desemprego, irmão. Os céus estão ficando desempregados, irmãos. A fila do INSS, o seguro-desemprego, irmão, gigantesca no céu. Imagina o anjo, perdi o emprego, eu não consegui cuidar, bateu a cabeça na quina. É isso que a gente vê hoje, irmãos. Mas presta atenção. Tudo que eu estou falando aqui, e amanhã vamos continuar, a gente precisa relembrar o que é o Evangelho. E Evangelho significa literalmente a boa notícia.
É por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João são chamados de evangelho. O que é o evangelho? É a boa notícia, a história de Jesus Cristo. Foi através do evangelho que a gente foi alcançado. A boa notícia, o Jesus que restaurou tudo que a gente fez de errado por causa do preço que ele pagou na cruz. Agora, existe uma grande diferença, irmãos, de qualquer religião para a nossa. Se a gente pode chamar o que nós fazemos de religião, mas de um aspecto, sim, é religação. Porque em todas as religiões, irmãos, você precisa de um aperfeiçoamento, ou seja, um processo de santificação para você agora ser justificado e aceito por um Deus. O Evangelho é completamente diferente. Nós somos justificados em Cristo Jesus, mesmo fazendo o que a gente fez hoje de manhã, ontem à noite. E quando a gente entende o que é o Evangelho, que Jesus morreu em nosso favor naquela cruz, nós somos justificados e aceitos pela graça de Deus, e agora a gente começa um processo de santificação. É o contrário. E o lindo do Evangelho, irmãos, e disso que a gente faz aqui, numa conferência em pleno carnaval, é porque trazer pessoas de volta para casa, religar pactos que foram quebrados, tudo isso às vezes é muito difícil. Mas a gente faz quando a gente entende uma coisa: que nós adoramos a um Deus que está voltando. Há um Deus que tem uma promessa para a nossa história, para a nossa eternidade, que é extraordinária. E eu tive uma experiência bastante forte há 2 anos atrás, quando eu fui para a conferência de Lausanne, em Jakarta, na Indonésia. E eu fui em Hong Kong também. E quando chega em Hong Kong, você pega um teleférico, meia hora, para chegar no maior Buda que eles construíram do mundo. E Buda, 570 a.C., um homem que teve várias ideias legais. E aquele homem é adorado ainda em volta do mundo, mas uma coisa muito interessante aconteceu quando eu conheci esse monumento. É que quando a gente chegava lá, era gigante aquela estátua, irmãos. E em toda religião também existe um mercado. Existia um mercado grandão lá. E as pessoas iam comprar incenso. E tinha incenso pequeno. E tinha um incenso, irmãos, que era do tamanho do cabo de vassoura, diante de Deus. Eu falei, por que é isso? Perguntei pro guia lá, falou assim, depende do seu pecado. Eu falei assim, misericórdia. E tinha uns irmãos lá que compravam uns 4 cabos de vassoura e andando assim, ó. Ih, meu irmão, esse cara aprontou, viu? Tinha um mais crente que era um incenso pequenininho assim. E eles colocavam, irmãos, desciam lá a escada, subiam, desciam, colocavam aquela escada e começavam a fazer suas orações. Eles queimavam um monte de madeira lá, ficavam pegando aquela fumaça, jogando em si e rodava. Eu fiquei próximo, queria entender um pouco do contexto. Mas, irmãos, era um ambiente de tristeza, era de uma contemplação mais sofrida. Eles acreditavam que de alguma forma aquele homem estava enterrado. Não se sabe exatamente o local onde ele foi enterrado, mas ali era um lugar santo. E ali era um lugar de contrição, de reflexão, aqueles incensos queimando, um cheiro muito forte. Mas aquilo ali, irmãos, acontecia de maneira bem calma. Porque eles acreditavam que aquele Deus ali estava enterrado, parte da sua presença estava ali. Você pode viajar na história, mas agora, 632 depois de Cristo, um homem chamado Maomé, ele diz que se encontra com Deus e vai para cima de um monte chamado Hira, e Deus começa a relatar o que nós conhecemos já o Corão. E segundo Maomé, as religiões estão pervertidas, mas agora acreditam em um único Deus, são monoteístas, e eles começam então a criar uma religião na qual bastante opressiva. Mas se você for para Meca, uma mesquita gigantesca, irmãos, tudo de mármore, linda. As pessoas vão para lá e lá eles acreditam que Maomé foi enterrado. E naquele lugar, irmãos, é um lugar de bastante contrição, de silêncio, de adoração, de tristeza. Em uma religiosidade, às vezes doentia, e eles fazem suas orações porque ali está enterrado o Deus que eles adoram. Um pouco mais recente, 1800,
1969, um homem chamado Allan Kardec, o pai do espiritismo, foi enterrado em um cemitério de Paris. E as pessoas viajam para lá e acendem velas, tentam criar algum tipo de conexão com entes que morreram, com animais que morreram. E ali é um lugar de muita tristeza, porque o Deus daquela religião foi enterrado naquele local. Há mais ou menos 2000 anos atrás, irmãos, o nosso Jesus foi tirado daquela cruz. O nosso Jesus foi colocado em um túmulo. E quem aqui já foi para Israel? Eu nunca fui. Eu tenho um sonho. Eu vou lá ainda. Mas, irmãos, o lindo do Evangelho, irmãos, e o motivo pelo qual a gente está aqui, é que você chegar naquele túmulo onde Jesus foi colocado, ao invés de você chorar, ao invés de ficar desesperado porque o seu Deus está morto, você pode cantar e celebrar de alegria porque nosso Jesus vive. Porque nosso Deus está vivo. E Ele é o motivo pelo qual nós nos encontramos aqui nessa noite. Por essa igreja existir. Porque nós não precisamos agora derramar nenhuma lágrima por causa da morte de Jesus. Nós podemos celebrar porque nós temos vida em Cristo Jesus. E se nós temos vida em Cristo Jesus, irmãos, ter foco é entender a beleza do Evangelho, é saber, em nome de Jesus, de maneira prática, que você é agora o caminho para que pessoas encontrem a direção de volta para casa. Que através de Jesus Cristo, você é responsável por religar pactos que foram quebrados, porque você não vai mais enxergar a verdade desacompanhada da graça. E você pode fazer isso não porque você é bom, mas é no nome de Jesus. O reino de Deus, Ele é vivo através de mim, de você. Eu queria terminar lendo um pequeno parágrafo de um trecho de um homem chamado Diogneto, que escreveu uma carta porque o imperador romano queria entender o porquê que a igreja, e eu oro, irmãos, para que essa carta ela seja lida sobre a igreja do Brasil nos dias de hoje. O imperador chegou e falou assim: eu quero um relatório do porquê que essa igreja, mesmo depois de a gente ter matado o seu maior representante, ainda continua a crescer. E olha qual foi a resposta. Deixe-me dizer uma coisa. Por que o cristianismo está se espalhando tão rápido? Cristãos vivem na terra, mas a sua pátria está nos céus. Eles vivem em suas terras nativas, mas vivem como estrangeiros. Cada país estrangeiro é para eles como sua terra natal, e toda pátria é como seu país estrangeiro. Eles se casam e têm filhos, mas eles não matam os bebês indesejados. Eles compartilham a mesa com todos, mas eles não compartilham a cama com todos. Eles amam a todos, mas são perseguidos por todos. Eles são pobres e enriquecem a muitos. Eles são pobres e ainda têm abundância de tudo. Eles são tratados escandalosamente, mas comportam-se respeitosamente. Eles são ridicularizados, mas abençoam em troca. Quando eles fazem o bem, são atacados. Quando eles são atacados, eles se alegram como se estivesse sendo dado uma nova vida, uma nova chance. Feche seus olhos, vamos orar. 1300 depois de Cristo Jesus, essa carta foi escrita. E a minha esperança e expectativa, irmãos, é que nós possamos de alguma forma ser lembrados não porque nós somos bons, mas porque a gente fez de fato a vontade de Deus diante daquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Eu queria convidar você a ficar de pé onde você está. Feche seus olhos onde você está. Eu quero orar por algumas pessoas aqui
Deus te trouxe aqui. Nós cremos que isso aqui é uma agenda de Deus, não foi porque você foi atraído por outra coisa, por algum convite. A gente crê que isso faz parte, mas é um plano muito maior. E nós cremos que Deus marcou essa agenda com você. Eu queria nessa hora orar por você, que de alguma forma foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, que tem dificuldade em perdoar alguém. Eu sei que você não é culpado. Você que entende que o seu caminho, o seu chamado, o seu foco é por ser religador de pacto, por ser agora nas mãos de Deus, alguém que vai levar pessoas até Jesus. Eu não quero te chamar aqui na frente, não quero te constranger, porque isso é muito pessoal, mas com os olhos fechados, cabeça baixa, todo mundo. Se você acha que e crê que Deus pode te curar nessa noite, irmãos, como Ele me curou, Ele me libertou. Aonde você está? Eu quero rapidamente que você levante sua mão dizendo assim: pastor, ora por mim, porque hoje eu preciso liberar esse perdão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe, meu irmão, Deus te abençoe. Senhor, são tantas mãos levantadas aqui, Pai. Histórias que só o Senhor e talvez essas pessoas saibam, Deus. Coisas escondidas que machucam a alma. Senhor, no poder que nós oramos e podemos pedir no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, vem nessa hora e toca, Senhor. Libera, Deus, perdão, Pai. Senhor, essas marcas que fazem parte durante tanto tempo da caminhada, Pai, que elas possam ser, ó Deus, testemunhos que irão encontrar conforto para outras pessoas, Senhor. Eu te peço para que esse choro seja transformado, ó Deus, em paz, em alegria, Pai. Parece impossível, meu irmão, você imaginar isso, mas esse Deus pode transformar a sua história. E nessa noite, esse Espírito Santo te dá força. Não é porque você tem força, porque você é uma pessoa boa. Eu também não tinha força, mas o Espírito Santo me deu. E hoje eu posso dizer que eu sou livre nessa hora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa te abraçar, que você possa se sentir revigorado, fortalecido em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, para que o Senhor venha transformar, tocar, e que a gente, ó Deus, ouça esses testemunhos, ó Deus, que a gente possa se alegrar, ó Deus, dessa transformação, porque nós cremos que Tu és o Deus que vivo está, que Teu Santo Espírito paira sobre nós essa noite, Pai, e aonde o Senhor está, ali a liberdade, ali a transformação, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, para que o Senhor possa operar milagres, transformar essas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.